Olá, bom dia pessoal, terceiro ano, pessoal do João Corrêa. Vamos para mais uma aula de Química. Hoje a gente vai corrigir a última atividade que eu passei para vocês sobre o balanceamento. Preste atenção porque, como eu disse na outra aula, esse assunto pega muito, cai muito no Enem. Não vou dizer esse ano, né? Mas todos os outros anos ele sempre cai, certo? Então, vamos lá resolver para a gente encerrar esse assunto, tá bom? Vamos lá, aqui tem, ó, faça o balanceamento das equações abaixo. Só relembrando, o balanceamento, eu coloquei aqui para vocês, a finalidade é deixar a equação, tanto o primeiro membro, que a gente chama de reagentes, quanto o segundo de produtos, com as mesmas quantidades de elementos. Ou seja, numa reação, de acordo com Lavoisier, mantém-se as quantidades, a conservação de massa, digamos assim. Nesse caso aqui, é uma equação balanceada, e nesse caso aqui, uma equação não balanceada. Os reagentes são diferentes do produto, a quantidade, por isso que ela está mais pesada no lado dos reagentes. Pronto, vamos lá agora. Uma questão que eu passei para vocês. Eu coloquei 3 questões para vocês balancearem. Aí eu vou jogar ela lá para a gente. Peraí. Vou jogar ela aqui para a gente resolver, certo? Pronto, a letra A tá assim, né? Uma equação que não está balanceada. Vamos lá ver se realmente. Deixa eu colocar uma cor vermelha aqui. Realmente essa equação não está balanceada, porque você tem aqui, ó, 2 alumínios no primeiro membro, no segundo membro você tem um só, então aí já não está balanceada. Você tem aí, ó, 3 oxigênios no primeiro membro, no segundo membro você só tem um oxigênio. Um hidrogênio no primeiro membro, 2 hidrogênios no segundo membro. Um cloro no primeiro membro, 3 cloros no segundo membro. Então a equação não está balanceada. Só lembrando que vocês não poderão modificar esses números aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, esse 2 aqui, esse 3 aqui, certo? Esse 2 aqui também não. Não podem modificar, certo? Não pode acrescentar número aqui, ó. Vou botar um 2 aqui, vou botar um 3 aqui. Pronto, ficou 3 cloro também, igual no outro. Não pode fazer isso, certo? Vocês não podem fazer isso. Vocês só vão poder colocar número onde a gente vai colocar agora, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu começo balanceando a equação dessa? Você vai ver, eu vou logo para o mais simples, né? O que tiver mais simples de ser balanceada. Por exemplo, o alumínio, eu tenho 2 aqui no primeiro membro e tenho 2 no segundo. Se eu colocar um 2 aqui, esse 2 feio aí que eu coloquei, deixa eu tirar aqui e colocar de novo. Pronto. Quando eu coloquei esse 2 aí, eu automaticamente balancei o alumínio. Esse 2 vai servir tanto para o alumínio quanto para o cloro, que já tem 3 aqui, ó. Eu multiplico, no caso. Fica 2 vezes 3, 6 cloros e 2 alumínios aí. Quando eu coloquei esse número 2 aí para balancear o alumínio, automaticamente ele já está ok. Esse com esse, alumínio 2, alumínio 2. Pronto. Agora eu vou balancear o cloro, já que eu mexi nele aí, né? Eu tenho 6 cloros aqui. A única forma de aqui ficar com 6 é eu colocando o número 6 aqui, ó. Pronto. Então esse 6 serve tanto para o hidrogênio, tanto para o cloro. Pronto, já balanceei o cloro também. Quando eu coloquei esse 6 aí, estou dizendo que eu aumentei para 6 a quantidade de hidrogênio. E aqui eu tenho só 2. A única forma disso aqui ficar com 6 também é eu colocando 3 na frente dele. Ó, eu pus 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Certo? Vamos olhar agora o oxigênio. Eu tenho 3 oxigênios, tá vendo? 3. E aqui eu tenho 3 oxigênios. Pronto. Balanceei toda a equação. Coloquei o número 6 aí na frente do HCl, que é o ácido. Coloquei o número 2 aqui na frente do cloreto de alumínio. E coloquei o número 3 aqui no H2O. Certo? Então balanceei toda a equação colocando 3 números. Tá bom? Essa foi a letra A. Vamos agora para... Deixa eu apagar tudo isso aqui.
Vamos lá agora para a letra B. Vou jogar lá que fica mais fácil da gente resolver, certo? Prontinho. Saiu como letra A, mas é letra B, viu, gente? Aqui é letra B. Considere letra B aí. Vamos lá, vamos fazer a mesma situação. A equação não está balanceada. Que eu tenho um sódio aqui, tem um enxofre aqui, tem um enxofre aqui, está balanceado o enxofre. Não preciso mexer nesse S. O oxigênio, porém, eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Com mais um aqui, 4. O oxigênio, na verdade, eu tenho 2 aqui e um aqui, 3, tá vendo? Você conta esse e você conta esse aqui, ó. Então você tem 3 oxigênios. E aqui você conta esse e você conta esse aqui, ó. Você tem 4 oxigênios, certo? O sódio, você tem um aqui e aqui você tem 2. Pronto, já não tá legal. O hidrogênio, você tem um aqui e você tem 2 aqui. Também já não tá legal. Então vamos lá balancear essa equação aí. Eu vou começar com o mais simples. Pronto. Eu tenho 2 sódios aqui. A única forma desse aqui ficar com 2 é eu colocar o 2 aqui. Pronto. Então esse 2 corresponde ao 2 sódios, a 2 oxigênios e a 2 hidrogênios. Pronto. Quando eu coloquei esse 2 aí, agora eu vou mexer no oxigênio. Vamos lá, mexer no hidrogênio. Vamos mexer no hidrogênio. Tenho 2 hidrogênios. Aqui eu já tenho 2 hidrogênios. Então já está balanceado. Vamos lá no oxigênio. Eu tenho 2 oxigênios aqui, com mais 2 aqui. Eu tenho 4 oxigênios, certo? Tá vendo? 2 daqui e 2 daqui. 4 oxigênios. Aqui eu tenho 3, com 1 aqui, 4. Já está balanceado também. E o enxofre, tem um aqui e um aqui. Pronto, balancei toda a equação, só colocando o número 2 aqui, ó. Certo? Colocando o número 2 aí. Já balancei toda a equação fazendo só isso aí. Pronto. A equação está balanceada. Viu como é simples? Muito simples, não precisa fazer mais nada. Se você contar aí, não vai dar nenhum erro. O enxofre, S tem 1, lá tem 1. O oxigênio tem 2, com mais 2 ali, 4. E lá atrás, no outro segundo membro, você tem aqui, ó, 3. E aqui 1, 4. Certo? Então, tudo balanceado aí. Vamos agora para mais um aqui, a letra C. Espero que vocês tenham entendido esse assunto aí, tá entendendo? Viu? Tô fazendo bem explicadinho aqui para vocês entenderem. Vamos lá, para esse aqui, ó. O bário você tem um aqui, você tem um aqui, então não precisa balancear o bário. O oxigênio você tem 4 aqui, ó, você tem 4 oxigênios, você tem mais 3 aqui, então você tem 7 oxigênios no primeiro membro. Aqui você tem 3 vezes 2, 6 oxigênios. Então você tem 6 mais 2, 8, mais 2, 10. Você tem 10 oxigênios aqui no segundo membro, e aqui você só tem 4 e 3, 7. O oxigênio já não está balanceado. O hidrogênio você tem um aqui e 2 aqui. Não está balanceado. E o nitrogênio você tem um aqui e 2 aqui, tá vendo? Esse 2 também serve para o nitrogênio. Então, a dica é, vá sempre com o mais simples. Eu vou balancear então o nitrogênio. Aqui tem 2 dele, certo? Eu vou balancear ele, colocar um 2 aqui, ó. Pronto. Quando eu colocar o 2 aqui, automaticamente ele está sendo para esse, está sendo para esse, está sendo para esse. Que já tem um 3 aqui, ó. Então fica, multiplica. 2 vezes 3, 6. Não some, multiplique, viu? Tem um que está somando, é para multiplicar. Então tá, botei esse 2 aí. Já balanceei o nitrogênio, o N. Então, 3, 3. Vamos agora para o hidrogênio. Eu tenho 2 hidrogênios aqui. Aqui eu tenho 2. Já está balanceado também. Não preciso mexer mais nele. O bário já estava, né? Oxigênio. Eu tenho... me falando aqui. O oxigênio. Eu tenho 4 oxigênio. Agora eu tenho 6 oxigênio aqui. 4 com 6, 10. Certo? 4 com 6, 10. E aqui eu tenho 3 vezes 2, 6 oxigênios, com 2 aqui, 8, com 2 aqui, 10. Pronto, balancei toda a equação, só botando esse número aí. Oxi, tirei. Pronto, balanceei toda a equação, só colocando esse 2 aí, certo? Tá toda a equação correta.
Pronto, eu acho que agora... Pronto, certinho. Agora vamos lá para a outra questão aqui. Quais das equações abaixo estão balanceadas de forma incorreta? Ou seja, não estão certas. Vamos essa aqui. O potássio tem 1, aqui eu tenho 1, tá certo? O cloro eu tenho 1 aqui, eu tenho 1 aqui, certo? E o oxigênio eu tenho 4, e aqui eu dei um 2 vezes 2, 4. Então essa aqui está correta, não precisa você mexer. O B, eu tenho 2 ferros, lá eu tenho 2 ferros, tá certo? 6 hidrogênios aqui, né? 3 vezes 2, 6. Aqui eu tenho 12 hidrogênios, então tá errado. Essa aqui tá errada. Vou marcar ela como errada. 12 carbono, aqui eu tenho 12 carbono, certo? 22 hidrogênios, aqui eu tenho 11 vezes 2, 22 hidrogênios. E eu tenho 11 oxigênios, e esse 11 aqui corresponde ao oxigênio também, certo? Então tá certo. C2, 2 carbonos, aqui eu tenho 4, tá vendo? 4 carbonos, então já não está correta essa equação. Essa aqui, Na, tem um aqui, e aqui eu tenho Na2, então um Na2, então já era, já está errado. Então essas três aqui já estão incorretas, tá bom? Essa é a resposta. Bom, espero que vocês tenham entendido esse assunto aí, e porque agora a gente vai introduzir, falar sobre um outro assunto, que é ácidos e bases. Primeiro a gente vai falar sobre os ácidos. E eu vou passar a atividade, certo? Falar sobre ácidos e bases. E eu passo a atividade para vocês. Bom, é muito simples falar sobre ácidos. Características, eu coloquei logo aqui as características dos ácidos. É incolor, tem um odor forte, asfixiante, sabor azedo, ácido ou amargo, pH inferior a 7, eu vou explicar o que é pH daqui a pouco. Estado físico líquido, geralmente os ácidos são líquidos. Baixo ponto de fusão e ebulição, ou seja, o ácido para entrar em ebulição, para virar vapor, a água, por exemplo, é 100 graus, o ácido é menos de 100 graus, certo? Conduz a eletricidade em meio aquoso, quando estão na água, conduz a eletricidade, e reage com metais como ferro, magnésio e zinco. Essas são as características do ácido. O que é o pH? O pH, em média, é o índice de potencial hidrogênico de uma substância, ou seja, quanto mais próximo de zero, mais ácido esse elemento é. Então, um elemento com pH 5, ele é ácido. Com pH 4, mais ácido ainda. pH 3, bem mais ácido. Com pH 6, é ácido. Com pH 7, não é ácido. É neutro. Então, o ácido tem essa característica de ter pH inferior a 7. Já as bases têm essas características aqui. Ó. Sabor astringente, aquele sabor que amarra a boca. Sabor cáustico, amargo. pH, por exemplo, o ácido, quando você come a base, por exemplo, quando você come banana verde mesmo, ela, ou caju, ela amarra a tua boca assim, né? pH da base já superior a 7, ou seja, tudo que for acima de 7 já é básico. Por exemplo, 8, pH 8 é básico, pH 9, característica básica, pH 14, muito básico, pH 7, neutro, pH 6, ácido. Conduz a eletricidade também em meio aquoso e em altas temperaturas desintegra-se. Pronto. De acordo com a teoria de Arrhenius, que é a teoria sobre ácidos e bases que a gente estuda, ácidos são compostos que, em solução aquosa, se ionizam, produzindo como íon positivo apenas o cátion hidrogênio. Por exemplo, aqui é um ácido. Para você identificar um ácido, sempre ele vai começar com hidrogênio, certo? Então, H2SO4 é um ácido, H3PO4 é um ácido, HNO3 é um ácido. Sempre um ácido, começa com hidrogênio e tem outros elementos depois, com a ligação covalente, certo? Ele passa por uma ionização, ou seja, forma íons. Sempre o hidrogênio vai ficar positivo no ácido, sempre o hidrogênio fica positivo no ácido. E os outros elementos ficam negativos, que são os ânions, certo? Então essa é a característica de ácido e base de acordo com a teoria de Arrhenius, que é a que a gente usa. Um ácido sempre começa com hidrogênio, com exceção da água,
Quando ionizam, separa essas moléculas, fica o hidrogênio positivo e sempre a outra substância negativa. Então a característica primordial do ácido é sempre a substância, o hidrogênio positivo, certo? Já a base são compostos que em solução aquosa sofrem dissociação. As bases sofrem dissociação iônica, liberando como único íon negativo o ânion hidrogênio. Você já aprendeu sobre ânion e cátion, né? Ânion, elemento que ganhou elétron, e cátion perdeu elétron. A base tem sempre essa característica de ter uma hidroxila no final. O que é uma hidroxila? É um composto OH, tá vendo? Na é o metal positivo e OH é sempre negativo. Vai ser sempre a característica da base. Se o ácido tem sempre o hidrogênio na frente, a base tem sempre a hidroxila. E a hidroxila vai ser sempre negativa quando ela dissocia. O que é dissociar? Separar em meio aquoso os átomos, certo? Então aqui, ó, a base NaOH, quando passa pela água, só fica Na positivo ou OH negativo. Essa base aqui, ó, hidróxido de cálcio, passa pela água, fica o cálcio positivo e a hidroxila negativa, sempre o OH negativo, sempre o OH negativo, para todos, tá bom? Então o ácido tem sempre o hidrogênio positivo quando passa pela água e a base tem sempre a hidroxila negativa quando passa pela água, certo? Aqui o pH de acidez que eu já falei para vocês, quanto mais próximo de zero é ácido, quanto mais próximo de zero é ácido, quanto mais próximo de 14, que é o máximo aqui, ó, é básico, 7 é neutro, certo? Aí essa questão de pH dos alimentos, vários alimentos você pode ver o pH dele, por exemplo, alimentos que você compra no mercado, shampoos também tem lá escrito pH, se for um pH neutro, você imagina que seja 7. Se for a pH alto, quer dizer que é menos de 7, pode ser 5, 4, 3, entendeu? Então danifica os cabelos, ou acidez. E tem certos alimentos que também tem essa característica. Aí tem vários elementos com, por exemplo, a saliva, nossa saliva tá o pH aí entre 5 e 6, certo? Então tem uma certa acidez, tanto é que a digestão começa pela boca. O sangue, ele precisa ter uma acidez 7, um pH 7, neutro, né? Se o sangue for pH muito alto como um ácido, não tá bom, você tá com problema. O vinagre, o pH dele geralmente é 2 alguma coisa, viu? Entre 2 e 3. O suco gástrico nosso é entre 1,5 a 2, então bem ácido, certo? Nosso suco gástrico. A hidróxido de alumínio, para quem está com azia, ele é básico, o pH dele é entre 9 e 10, certo? Então tem vários elementos assim. Eu vou pedir isso para vocês pesquisarem também sobre essa questão. E tem a reação de neutralização. O que é a reação de neutralização? Ocorre quando misturamos um ácido e uma base, de modo que o pH do meio é neutralizado e se produz água e sal. A neutralização é a seguinte: tem um ácido, vai unir com a base, ele se neutraliza. O elemento não vai ficar nem ácido nem básico, vai ficar neutro. pH neutro. Vai produzir um sal, que é neutro, e a água. Aqui são exemplos de reação de neutralização. Certo? Aqui, por exemplo, HCl é um ácido, certo? Mais NaOH é a base. Quando eles se ionizam, quando eles se neutralizam, um fica NaCl, que é o sal, e outro fica H2O, que é a água, certo? Forma isso aí. Como é que acontece isso aí? É aqui, ó. Pronto. Todas as vezes que o hidrogênio passar pela água, ele vai ficar positivo, lembra? Do ácido. HCl é o ácido. E o outro elemento vai ficar negativo, que é o cloro. Mas o NaOH é a base, o OH vai ficar sempre negativo e o Na sempre positivo, certo? Quando fizer isso aí, você vai fazer da seguinte forma. Deixa eu botar aqui. Deixa eu levar para lá, pra gente... Vamos lá. Então, esse positivo aqui, ó, ele vai unir com o negativo daqui e o positivo daqui vai reunir com o negativo daqui.
certo? Então, esse positivo aqui, que é o hidrogênio, com mais outro hidrogênio, fica H2. Vai ficar isso aqui. E vai sobrar O, que é o oxigênio. Pronto, formou a água, certo? Aqui você tem o Na, que é o positivo, e o único negativo. Então, o Na vem para cá e o cloro vai para lá, que é sempre negativo. Pronto, é assim que forma o sal, certo? E a água neutralizou, formou água e formou o sal. Aqui temos outros exemplos. HCl, KOH, ácido e base. O hidrogênio fica positivo, junta com o negativo daqui. Deixa eu ver se eu faço mais um aqui para a gente. Aqui não tem ácido. Vamos lá, deixa eu ver aqui se eu acho mais um. A gente resolver. Bom, vou resolver um desses aqui, ó. HCl, vamos lá. HCl. Eu vou desenhar, vou escrever lá. Ctrl V. Vou escrever aqui. HCl, que é um ácido, mais KOH, que é a base. Vai gerar o que? Pronto. Aí eu vou colocar lá pra gente fazer isso aqui. Vamos ver o que vai gerar aí. Pronto. Aqui nós temos um ácido e uma base, certo? O ácido é esse elemento aqui e a base é esse elemento aqui. O ácido, o hidrogênio, como eu falei, vai ficar positivo e o cloro negativo. Na base, sempre é o metal positivo e a hidroxila é negativo. Então eu vou pegar o positivo daqui com o negativo aqui, positivo daqui com o negativo aqui. Então você pode fazer como você pode escolher qual que você vai começar. Eu vou começar logo com a água. H2, porque eu tenho dois hidrogênios, tá vendo? E um oxigênio aqui, porque ele está aqui, sobrando. Mais, então já formei a água. K, que é o potássio, sempre começa com positivo, viu, gente? K. Cl, que é o negativo. Pronto. Formou um sal, cloreto de potássio e a água. H2O. Certo? E aqui eu estou explicando, tem vários exemplos aqui. H2, SO4. Aí você tem dois hidrogênios com aqui, ó, H2 também, OH2, certo? Então você tem 4, então por isso que formou 2 H2O, e você tem 4 deles. Aqui você já tem 6, 3 hidrogênios, e aqui você tem, vou fazer um desse aqui, H2SO4. Vou botar grande assim, gente, H2 SO4 mais CaOH2. Deixa eu diminuir aqui, porque senão não vai dar lá. CA, aí parênteses, OH2. Aí vai gerar CaO. Ah, sim, vai gerar o que? Vamos lá, vamos ver. Isso aqui eu quero saber o que vai gerar. Deixa eu só diminuir isso aqui para não ficar tão... Vou apagar isso aqui. Pronto. Vamos lá. Vou colocar aqui o pincel para a gente desenhar. Eu tenho aqui, ó, o H2 ele vai ficar positivo, o SO4 vai ficar negativo. Faça sempre isso aqui que eu estou fazendo, para você não confundir depois, né? Pronto. Eu vou pegar esse daqui com esse daqui, certo? E esse daqui com esse daqui.
Vou fazer dessa vez o sal logo. Ca, né? Tem um Ca. C, A, SO4. Pronto. S, O, 4. Pronto. Mais. Aí eu tenho aqui, ó, H2 e H2 dá H4. Eu não vou colocar H4, eu vou colocar 2 H2, que dá 4, certo? E o oxigênio, que é 2 também. Só que eu não vou colocar o 2 porque o 2 já vai corresponder a ele. Pronto. Formei um sal, formei a água. Certo? Exemplo aí. De novo aí, tá vendo? Formou o sal, formou a água. Sempre faço isso aqui, ó, essa questão do positivo e negativo, como eu fiz aí. Pronto. E aqui eu tenho uma questão para vocês responderem, certo? E tentar fazer esse balanceamento não, esse daqui. Essa reação de neutralização aqui, viu? No próximo slide. Tá bom? Então um abraço para vocês. Fiquem com Deus e uma boa semana, tá bom?